Galera, vamos para as informações. Antes de mais nada, só para atualizar a situação do atacante Peterson, que foi emprestado pelo Flamengo Atlético Paranaense. Quem assistiu ao vídeo de ontem, a informação que ele foi afastado por conta de um ato de indisciplina. E aí a gente vai atualizar a situação aqui, porque ele poderia ser devolvido ao Flamengo, mas repito o que eu falei no último vídeo. O Flamengo não é obrigado a aceitar o Peterson de volta. O Atlético Paranaense teria que chegar a um acordo com o Flamengo para devolver o Peterson. E pelo que eu fui informado do lado do Flamengo, não há nenhum interesse em aceitar o Peterson de volta. E aí o empresário do jogador teria que buscar um novo clube para ele poder ser emprestado, porque no Flamengo ele não será utilizado. E lá no Atlético Paranaense, pelo que me relataram, foi um atraso de cerca de 10 minutos. Mas, por causa de 10 minutos ele foi afastado. Não, é pelo comportamento dele ali no dia a dia. Também entenderam que ele não estava 100% comprometido com o projeto do Atlético Paranaense. Mas ao Flamengo ainda não chegou nada oficial por parte do Furacão e nem aos empresários do jogador, que sabem da situação atual. Mas sobre pedido de devolução ao Flamengo, até o momento, não aconteceu. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso vídeo. Galera, sobre Gerson. Para quem não sabe, o Gerson ele passará por uma cirurgia no dia 1º de março, que é nessa sexta-feira. Ele vai realizar um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do uréter do rim esquerdo. Tá? E esse procedimento vai ser feito na sexta-feira. Ele, inclusive, gravou um vídeo nas redes sociais para agradecer o carinho que ele vem recebendo aí dos torcedores. Ele disse o seguinte: e aí, rapaziada, boa tarde, passando aqui para agradecer a todos vocês pelas mensagens de apoio e carinho. Vou dando notícias para vocês. Já já o Coringa está de volta. Fé em Deus e vai dar tudo certo, disse o jogador, tá bom? Mas o negócio não é tão simples assim. Ele vai ficar um longo período longe dos gramados e, pelo que me relataram, ele deve ficar 90 dias longe dos gramados. Supondo que ele vai operar no dia 1º. Então ele fica março, abril, maio. Na melhor das hipóteses, ele volta em maio. Ou seja, ele vai perder o primeiro semestre inteiro, que até adquirir o recondicionamento físico, até ele se encaixar novamente, vai demorar. Então, o torcedor do Flamengo, você vai ter que ter paciência, porque quem queria o Gerson como titular, no elenco como reserva, não vai ter. Repito o que eu falei, o acaso, eu digo entre aspas o acaso, porque, gente, isso aqui não é para comemorar, nada disso, é um problema de saúde. Tal como aconteceu com o Bruno Henrique em 2022, quando ele precisou passar por uma cirurgia no joelho, e aí o Dorival Júnior teve a vida facilitada para utilizar Pedro e Gabigol juntos, acontece agora no Flamengo com o Tite. Sem o Gerson, a vida do Tite fica facilitada, é só recuar o De La Cruz. Porque antes, se o Gerson tivesse à disposição, eu duvido que o Tite iria colocar o De La Cruz de segundo volante. E a gente viu a dificuldade do De La Cruz em jogar na função que ele estava jogando. Aberto pela ponta direita e flutuando pelo meio. Ele, como segundo volante, está rendendo muito mais. A gente viu isso nos 2 últimos jogos, quando ele fez essa função. Então, agora, sem o Gerson, o De La Cruz assume essa posição. O Luiz Araújo continua sendo titular na ponta direita. E esse vai ser o esquema utilizado por Tite. 2 pontas abertos. E aí os jogadores vão brigar pelas respectivas posições. Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro. Tem o Bruno Henrique, que briga ali com Everton Cebolinha, ou até mesmo com o Luiz Araújo, porque a gente sabe, na última partida contra o Fluminense, quando ele sacou o Luiz Araújo, ele botou o Cebolinha na direita e o Bruno Henrique aberto na esquerda. Então vai ter uma briga aí por essa titularidade no setor ofensivo. Dando continuidade ao nosso vídeo, galera, Léo Ortiz, mais um capítulo dessa novela. Como nós informamos em primeira mão no SBT Esporte, da última segunda e da última terça, os dirigentes do Flamengo foram para São Paulo para se reunir novamente com Léo Ortiz, representantes do Léo Ortiz, Red Bull Bragantino, para tentar sacramentar essa contratação de fato, que é um pedido do Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, ele pediu 3 jogadores. Na verdade, ele pediu 2. O De La Cruz já era um jogador que estava na mira do Flamengo e ele apenas deu o aval, digamos assim, mas quem não daria um aval, né? Estamos falando do De La Cruz. E aí depois ele pediu o Vinha e o Léo Ortiz. O Flamengo conseguiu trazer o Vinha e agora está na missão para conseguir também trazer o Léo Ortiz. Tanto é que nenhum outro zagueiro foi contratado até o momento. Por quê? O Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito, é um desejo do Tite.
E a diretoria está trabalhando para atender esse desejo do Tite. Não está sendo fácil, muito pelo contrário. Não vai ser um pedido barato, muito pelo contrário. O Red Bull Bragantino está fazendo uma pedida muito alta. Independentemente do valor que o Flamengo pagar, será um valor bem alto investido. Se Léo Ortiz vai dar certo ou não, é uma outra história. Isso aí a gente não tem como prever. Fato é que o jogador é um bom jogador. Inclusive na partida de ontem do Red Bull Bragantino pela fase pré-Libertadores, o jogador, além de ter jogado bem durante os 90 minutos, ele tirou um gol do adversário debaixo da trave. É um jogador que chega para brigar pela titularidade na zaga do Flamengo. Eu não acho que chega para ser. Bom dia, abençoadas e abençoados! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando esse like humilde, se inscreva no canal e, por favor, me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E vejam essa, a postura do Flamengo decepcionou o staff do zagueiro Léo Ortiz. Isso porque, segundo o jornal O Dia, a equipe do zagueiro esperava que o rubro-negro fosse mais agressivo na briga pelo jogador. Contudo, a avaliação dos representantes do atleta é de que o Fla não mostrou um esforço financeiro viável para seguir com a negociação. Sem grandes novidades em São Paulo, resta ao Flamengo aguardar um retorno do Red Bull Bragantino. Nação, pelo que tudo indica, essa negociação não vai acontecer, mas vamos esperar até o último dia da janela, que se encerra no dia 7 de março, para ver se realmente o Léo Ortiz vem para o Flamengo ou fica no Red Bull Bragantino. Mudando de assunto, segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo conta com o Gabigol no elenco, porém, nos bastidores do clube, existe a incerteza sobre a permanência do atleta para 2025. Para chegar a uma definição sobre o assunto, o rubro-negro e o atacante irão se reunir no futuro para tentar chegar a um denominador comum. A intenção do clube é de que o jogador estenda o vínculo por mais 5 anos com o Flamengo. E aí, nação, vocês acham que o Gabigol é capaz de dar a volta por cima no Flamengo? Lembrando que o atacante preferido do Tite é o Pedro, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!